Esse período do ano, né, janeiro, fevereiro, é muito comum que as empresas tenham no seu cronograma aquele momento do feedback oficial, né, o momento onde a avaliação de performance é finalizada e as pessoas, todas as pessoas vão receber o seu feedback de como foi aquele ano que passou. Mas é importante vocês saberem que o feedback ele não é para ser feito só nessa hora, né? A gente está recebendo feedbacks a todo momento e é muito importante que nós estejamos atentos, porque existem os feedbacks que são aqueles explícitos, né? Então vem cá, senta aqui e aí o gestor fala, eu vou te falar, vou te dar um feedback. Mas vão ter vários momentos onde ele não vai falar explicitamente, ele não vai falar, vem aqui, vamos marcar uma reunião que eu vou te dar um feedback. Ele vai fazer isso de forma espontânea, muitas vezes fora ali de uma situação de avaliação de performance. E, de fato, é o que é esperado que aconteça. Então, esteja atento, porque tudo que o seu gestor te fala, olha, é melhor você fazer assim, é melhor você fazer assado, ou ele fala, olha, aqui eu sugiro que você faça de tal jeito. Naquele momento, uma atitude diferente teria sido melhor. Gente, tudo isso é feedback. Ouve muito, né, esse termo em inglês, feedback, mas o que é o feedback? O que a gente tem que esperar que seja, né, o feedback? Primeiro, a gente tem que desmistificar que o feedback é sempre negativo. Então, muita gente tem medo de receber o feedback. Ai, agora é meu feedback. Agora é o dia do feedback, né? Então, as pessoas ficam com medo de ir lá na sala do gestor. Antigamente, né, a gente fazia em sala, mas hoje em dia pode ser tanto em sala de reunião, virtual, né? Mas vou deixar a figura aqui da sala, né? De ir lá na sala do gestor e realmente ouvir aquilo que ele tem para falar, dar aquela ansiedade de muitas vezes, né, receber ali uma situação que você não estava, né, sabendo. E até para fins de performance, é muito importante que esse feedback ele seja um apanhado do ano que passou. Então, teoricamente, você não vai ter uma surpresa na sua avaliação de performance, porque tudo já foi trabalhado anteriormente. A gente sabe que nem sempre é assim, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? Então, vou começar falando o que é o feedback. A gente usa o termo em inglês mesmo, é o termo mais usado, mas o feedback, ele é uma informação, ele é um conhecimento a respeito, né, sobre você mesmo, de alguma atitude, de alguma situação que você passou, de algum comportamento que você teve e que busca te orientar num sentido específico, ou seja, para atingir um determinado resultado. E essa definição, né, na verdade esse conceito, ele é bastante importante porque o feedback, né, então do inglês retroalimentar, ele só pode retroalimentar, ele só pode voltar para alguma coisa conhecida, para um parâmetro conhecido. E aqui eu já coloco a primeira questão que é bastante importante, que você tenha clareza de como você vai ser avaliado, o que você precisa fazer, porque o feedback ele só é válido, na verdade, se ele está retroalimentando uma informação primária, um conhecimento primário, um treinamento que foi dado, uma instrução que foi dada, senão ele não pode voltar para aquele ponto se esse ponto primeiro não existiu. Certo? Então isso é muito importante. E da mesma forma que agora, né, no comecinho do ano, normalmente é feita essa avaliação de feedback do ano anterior, também são estabelecidas as metas, os goals do ano que vai começar. E no mundo corporativo, nas empresas, nos centros de pesquisa, é muito importante que essas metas, que esses goals estejam claros para cada uma das funções. Então, o gestor, o processo de feedback do gestor, ele começa no estabelecimento dessas métricas, no estabelecimento desses parâmetros com os quais você vai ser avaliado, né, que você vai ser comparado, na verdade, ao longo do processo e vai receber os feedbacks tendo
essas metas como parâmetro. Essas metas, elas podem ser tanto de resultado numérico, então eu vou colocar aqui algo para vocês entenderem e ficar mais palpável, né? Pode ser número de visitas, pode ser entregar o relatório no prazo, pode ser recrutamento de participantes, então é uma meta numérica, mas ela também pode ser um comportamento. É esperado que você tenha uma boa comunicação, é esperado que você se organize o seu tempo de uma forma adequada, é esperado que você saiba trabalhar em equipe. Então, essas competências comportamentais também vão ser metas, também vão ser métricas. E é aqui que começa o feedback. Então, aquele feedback que você vai receber durante o ano, né, e que lá em janeiro de 2024 você vai receber a respeito do ano que passou, começa neste momento. E é muito importante que você tenha total consciência, total clareza dessas métricas. Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Você tem clareza de como você está sendo avaliado ou pelo que você está sendo avaliado? Quais são suas metas? Quais são suas métricas? Quais são os comportamentos que são esperados de você para esse ano? Essa é a primeira pergunta. Porque se você não tem clareza, você precisa ter uma conversa com o seu gestor. E esse encontro, né, essa reunião, ela pode sim partir de você, porque lembre-se que você vai ser avaliado por isso. Então, lá na frente, quando você receber esse feedback, esse direcionamento para chegar a esse resultado, como é que você vai fazer um bom trabalho, montar uma estratégia, montar um plano, se você não sabe qual que é esse resultado? Não tem como fazer isso. Então, é muito importante ter esta conversa com o seu gestor. Então eu faço essa pergunta para você. Você tem clareza de como você está sendo avaliado? Porque aí sim o feedback vai fazer sentido. Neste momento você consegue fazer o comparativo do feedback que você está recebendo com aquilo que é esperado de você. Aqui você consegue estabelecer essa ponte. Se não existe o local da retroalimentação, o feedback ele fica vazio, né? Ele fica sem ter para onde voltar. Isso é extremamente importante e faz toda a diferença. Muito bem.